fundada há 23 anos por brasileiros, para atender às necessidades da comunidade local. Atualmente, as atividades da ABC Japan se concentram em três pontos principais: facilitar o acesso à educação para as crianças, 大丈夫ですか? はい。através de aulas de reforço para reforço escolar e de preparação para exames de ingresso. Oferecer suporte para os adultos com atendimento psicológico e cursos de japonês e profissionalizantes. Promover o intercâmbio cultural da comunidade, que agora agrega muitas nacionalidades, apoiando a convivência harmônica com a sociedade japonesa. Levando em conta essa experiência, em 2021 foi iniciado o projeto Kusanone, em parceria com a Associação Okinawa de Vila Carrão, sob a coordenação de JAICA. O objetivo desse projeto é contribuir para o desenvolvimento profissional no Brasil. Assim, uma das iniciativas é o curso preparatório para o Exame de Proficiência em Língua Japonesa, JLPT, que inclusive está com inscrições abertas para as turmas de N3, N4 e N5. Outra atividade é a realização de palestras como essa, que contribuem para a formação dos que se interessam pelo mercado de trabalho em empresas japonesas, ou daqueles que querem conhecer melhor a cultura japonesa. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a palestrante de hoje, que atua há mais de 10 anos na área de recursos humanos no Japão, Kazue Matsushita-san. Yoroshiku onegai shimasu. Ok, bom dia para quem está no Japão, boa noite para quem está no Brasil, né? Eu não sei se devo me apresentar assim, mas assim, tipo, acredito que muitas pessoas já tenham participado de algumas palestras, né, que a gente tem realizado, e para aqueles, né, que participam pela primeira vez, apenas uma breve, né, assim, tipo, não um breve histórico, né, mas a gente tem procurado, assim, passar algumas coisas, assim, da cultura japonesa e da etiqueta corporativa japonesa, no meu caso, pela minha experiência nesse setor, assim, praticamente, exatamente há 12 anos nesse setor. Então, eu sempre atuei eu atuo com uma agência de recursos humanos, né, sempre focado nos estrangeiros que queiram trabalhar aqui em serviços mais especializados, né, serviços de escritório, serviços de engenharia, serviços de marketing, né, e, logicamente, a grande maioria dos brasileiros aqui está em fábrica também, eu também trabalho com esse setor, e realmente, assim, é no dia a dia que a gente percebe as diferenças da cultura japonesa, da etiqueta japonesa, né? Então, a partir, assim, da experiência que eu venho acumulando nesses últimos anos, eu já moro aqui no Japão há 27 anos, e aqui em Tóquio, né, eu já moro 23 anos. Então, é no dia a dia. Realmente, assim, eu particularmente já trabalho, assim, já trabalhei em 4 empresas japonesas, 2 delas, assim, já listadas na Bolsa de Valores, né? Então, assim, são empresas pequenas, como empresas multinacionais, né? Então, é a partir dessa experiência que hoje a gente vai estar aqui. O tempo é curto, né? Então, não dá para falar tudo, né? Mas a gente vai tentar, assim, passar o básico do dia a dia aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar. É, deixa eu compartilhar a tela. Hum, está compartilhada? Ok. Bom, o assunto hoje seria etiqueta profissional, né? Mas assim, a gente vai tentando intercalar, né? A parte também da cultura japonesa também, né? Primeira parte, assim, eu foquei em alguns assuntos, né? Que tinha aqui, que estou conseguindo. Ok. Aqui,
hoje eu foquei em alguns assuntos, né, que seriam assim, em cinco assuntos, né, em relação a cumprimentos, aparência, pontualidade, comunicação, troca de cartões e também, se tiver um tempo, assim, nós recebemos, graças a Deus, assim, várias perguntas, acho que mais de 100 perguntas, né, de todos os participantes. Não vai dar para responder todas, a gente tentou, assim, compilar os principais assuntos, né, e de repente, a gente consegue intercalar assim no meio da conversa, ok? E se tiver um tempo depois, no final, a gente procura responder as perguntas. Então, vamos lá aqui. Bom, o primeiro assunto seria os cumprimentos, né? Em japonês, aisatsu, tá? Aqui eu coloquei aqui, o aisatsu é a regra básica da etiqueta corporativa, né? Bom, aqui nós estamos com quase 100 participantes já, né? Eu não sei, assim, muitos são nipo-brasileiros, descendentes japoneses, outros não, né? Mas, assim, eu também, particularmente, sou filha de japoneses, né? Eu lembro que quando criança, meu pai, que era japonês mesmo, nato mesmo, ele sempre foi exigente nessa parte de aisatsu, né? Então, ele sempre falava em japonês, aisatsu, chanto yarinasai, né? Então, era uma coisa assim que nós, nipo-brasileiros, eu acredito que muitos devam ter ouvido dos pais, né? E, na época, lógico, criança, assim, a gente não entendia muito esse sentido, né? Mas assim, chegando aqui no Japão, aí que realmente a gente entende o significado real de fazer o aisatsu aqui, né? Porque aqui no Japão, desde o do jardim de infância, né? As crianças aprendem a fazer o aisatsu. E a gente sempre ouve dos professores que é para fazer o aisatsu em voz alta, genki, né? Assim, com bastante assim, ânimo e realmente assim, o Aisatsu, ele é a porta de entrada para tudo, né? Então, o Aisatsu aqui, ele é considerado bastante importante, né? E uma outra regra básica que a gente sempre, principalmente na etiqueta corporativa, a gente sempre aprende que o Aisatsu não deve partir dos outros, deve partir de você. Então, você cruzou com a pessoa, você fala um Ohayou gozaimasu, um Otsukare-sama, né? E então, é sempre, e não assim, só bocejar alguma coisa, assim, só resmungar alguma coisa. Então, fazer o aisatsu de modo que a pessoa ouça e se sinta bem de ser cumprimentada, né? Então, isso também é regra básica, assim, dentro do business manner, né? Que a gente fala aqui. E eles falam que o fazer aisatsu, ele melhora a sua própria imagem, ajuda na comunicação dentro da empresa. Vocês sabem que os japoneses, eles são bem mais introvertidos do que os brasileiros, né? Então, não tem essa de abraçar, de beijar, de apertar a mão, né? Então, realmente, assim, o aisatsu, ele é importante assim na forma verbal também, e aqui, geralmente, ele é acompanhado do famoso odigi, né? Que vai assim, de uma leve curvatura até uma reverência mais profunda. Logicamente, eu não vou entrar hoje em tantos detalhes, né? Mas assim, dependendo da situação em que você faz o aisatsu, né? O odigi também, ele é acompanhado. Bom, falando assim, ah, no geral, quando você cruza com alguma pessoa, um conhecido, alguma coisa assim, um conhecido ou um colega de trabalho, um vizinho, você realmente abaixa a cabeça, que geralmente no japonês você faz o aisatsu abaixando a cabeça, né? Então, você cruza com a pessoa, bate o olho com a pessoa, logicamente você vai falar um ohayou gozaimasu, um konnichiwa, né? Então, é uma leve curvatura, tá? Agora, quando você já está perante uma pessoa mais assim, sei lá, um presidente de uma empresa, logicamente, quando você vai falar um Ohayou gozaimasu, você abaixa um pouquinho mais a cabeça, né? Numa reunião de negócios, quando você vai encontrar com um cliente, por exemplo, você também tem a curvatura, né? Então, a gente fala que é uma leve curvatura da cabeça e tem também os 15 graus, os 30 graus, né, de curvatura, dependendo da situação, né? Então, geralmente, os brasileiros costumam tocar
dar um, né, assim, como fala, tocar as mãos, assim, quando é um colega, tudo, mas geralmente isso não acontece aqui, mesmo entre os colegas, os amigos, os jovens, né? É geralmente um odig, uma leve curvatura da cabeça, tá? Então, aqui na tela seguinte, eu coloquei alguns exemplos de aisatsu, né? Então, assim, por exemplo, na empresa, por exemplo, logicamente, quando você chega, você fala Ohayou gozaimasu, né? Ohayou gozaimasu para todos, né? E quando você vai, por exemplo, você está na empresa, você vai precisar visitar um cliente, vai ter que sair, né, uma vez da empresa, assim, né? Aí, logicamente, você não sai sem falar nada, né? Tá, eu estou indo para tal lugar, tal, não sei o quê, né? Mas, nesse caso, geralmente você fala para onde saindo, né? Então, por exemplo, vou visitar um cliente, né? Então, vamos falar assim, cliente, que é cliente, o okiakusama no tokoro e itte mairimasu, tá? Então, a gente reporta isso ao nosso chefe, ao nosso colega, tá? Tadaima kara, toriki saki no tokoro e itte mairimasu. É, e as pessoas que estão ao lado, que seja o colega de trabalho ou alguém assim, geralmente, iterashaimasu, né? Ou simplesmente iterashai, né? Então, nós geralmente respondemos isso aí, né? Ite mairimasu, iterashai, ite irashaimasu, né? É a forma mais polida, tá? E quando você retorna de alguma visita, né? Assim, você retornou, você fala um tadaima, tá? Na linguagem mais polida é tadaima modorimashita. Geralmente, os mais novos, assim, que não são, assim, os novatos, né? Não são muito velhos de casa, né? Eles geralmente falam tadaima modorimashita, né? Assim, ou muitos eu vejo, assim, que os jovens, principalmente, assim, os 60, como fala, os novatos da empresa, né? Eles chegam, vão na frente da mesa do seu superior, Hai tadaima modorimashita, né? Ou nós que já somos assim mais macaco velhos, né? Assim, a gente fala, Hai tadaima, tadaima, né? Então é o famoso tadaima. E na resposta seria o kaeri nasai, né? Kaeri nasai. Então, isso aí também é o ping-pong do aisatsu, tá? Quando vamos embora, do serviço, né? Assim, acabou o trabalho, tudo. Então, todo mundo fala o sakini shitsurei shimasu, tá? Isso aqui, ninguém vai embora sem falar nada. Então, o sakini shitsurei itashimasu, né? E para quem ainda está trabalhando, o tsukaresama deshita. Ah, desculpa, acho que ficou meio estranho aqui o português, o uromadi aqui, mas é o tsukaresama deshita, né? Então, isso aí no dia a dia, tá? A gente ouve, a gente fala, a gente responde e é o básico do básico, tá? E, bom, aqui também só um parênteses, né? Por exemplo, antes e depois das refeições também. Aqui em japonês, antes de comer, assim, nós falamos itadakimasu, né? Itadakimasu. Quando acabamos de comer também Gotsou-sama deshita, né? Então, isso também faz parte do Aisatsu, né? Assim, é difícil traduzir isso aqui em português, né? Igual o Otsukare-sama deshita, né? O Gotsou-sama também. É difícil de traduzir, né? Assim, Tadaima também, é difícil de traduzir também, né? Mas são assim, o que eu queria, assim, colocar é que realmente, assim, por exemplo, esse itadakimasu, né? Mesmo que se a gente vai comer com alguém, com o seu chefe, ou com o seu colega de trabalho, ou com a sua família, com o seu amigo, todo mundo fala itadakimasu. As crianças também falam, né? E também isso também é ensinado nas escolas, né? Por exemplo, itadakimasu, nas escolas é ensinado que o que significa, não tem uma tradução exata no português, né? Mas significa que esse sentido do itadakimasu é você agradecer a natureza pela fartura de comida que você tem. Agradecer é um sentido de agradecer para quem plantou,
o yassai, né, a verdura, o arroz, agradecer as pessoas que cozinharam isso aí. Então, assim, é uma forma de você agradecer antes de comer alguma coisa. E o Gotso Sama é a mesma coisa. É o agradecimento pelas pessoas que fizeram a comida, né? Então, tudo assim, o Aisatsu, ele, por mais simples que seja, ele tem sempre um significado assim bastante mais, bem mais profundo. Então, realmente, é por isso que o Japão, ah, não que prioriza, né? Mas assim, ele dá muita importância ao Aisatsu, né? Então, o Aisatsu wa chanto shinasai, né? E se você entra na empresa também, se você não faz o Aisatsu direito, geralmente você é repreendido ou também pode ser motivo, isso eu digo para japoneses, tá? De uma avaliação negativa. Aquela pessoa não consegue nem fazer Aisatsu direito. Então, é uma avaliação negativa para o funcionário também perante é, o superior, tá? Então, isso aí entra, logicamente, uma entrevista de trabalho também, assim, a pessoa não consegue fazer um aisatsu direito, realmente isso aí também reflete de uma forma negativa, ok? Então, seria isso aí. Em relação aos aisatsu, deixa eu ver se eu tenho. Nós tivemos algumas perguntas em relação ao Aisatsu, né? Bom, sobre o DIG também teve algumas perguntas, mas se der tempo a gente entra em mais detalhes depois, tá? Alguém também me perguntou também, sim, aperto de mão é aceitável ou mal visto? Sim, como eu disse, né? O aperto de mão aqui, no dia a dia, no Aisatsu, assim, geralmente não é feito, tá? Não que seja mal visto, mas o japonês não tem esse costume de fazer. Em reuniões de negócios, por exemplo, a gente vê assim, eu já presenciei várias vezes assim, tipo, também acompanhando assim serviços de tradução, tudo, os estrangeiros ou os brasileiros que vêm aqui, logicamente eles têm o costume de apertar a mão, né? Quanto a isso, eu particularmente acho que não é assim uma coisa assim ofensiva, tá? Assim como ou uma coisa assim mal vista. Eles sabem que estão tratando que a pessoa que está falando é estrangeira e que o estrangeiro tem esse costume. Então, se você dá a sua mão, né, logicamente ele não vai se recusar a apertar a sua mão. Então, não é uma coisa assim que seja mal vista, tá? Mas entre os japoneses isso praticamente não existe. Mas é comum ver isso em situações com estrangeiros, ok? Então, acho que seria uma das perguntas aqui, umas dúvidas que surgiram, né? Sim. Bom, prosseguindo, né? Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o segundo assunto seria aparência. Tivemos também várias perguntas em relação à aparência, né? Isso aqui a gente frisa bastante em todas as palestras também. Aqui na parte de etiqueta corporativa, a aparência é bastante importante, né? Nós chamamos isso de midashinami, tá? Aparência, ela não só inclui assim a roupa, né, o vestuário, né, mas também os cabelos, maquiagem, tudo que eu coloquei aí, a barba, bigode, cheiro, perfumes, bolsa, cor da meia, tipo de cinto, tudo, ele é um pacote, tá? Tanto é que em todos aqui no Japão você encontra centenas de seminários ou centenas assim de empresas que dão aulas apenas de Midashinami, tá? Inclusive para as pessoas, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, tá? Então, para vocês também terem uma ideia, assim, maquiagem também. Tem até aulas de maquiagem, como se maquiar de forma adequada para trabalhar, né? Ou mesmo as empresas oferecem esse tipo de cursos, né? Assim, orientações sobre isso aí, né? E todo jovem que entra no mercado de trabalho, seja para trabalhar assim, simplesmente fazer um bico, por exemplo, uma loja de conveniência, por exemplo, principalmente na área de serviço,
ou para ser um novato recém-formado que acabou de entrar na empresa, as empresas aqui geralmente elas fazem um treinamento para os novatos, né? E dentro do business maná, né, da etiqueta corporativa, o Midashinami ele é um item que é bastante discutido, tá? Então, logicamente, tomar cuidado com o seu visual, isso aí acho que no Brasil também é igual, tá? Só que assim, tipo, a gente vê muita diferença, né? E realmente também, eu também no meu dia a dia, eu procuro orientar as pessoas, né? Por exemplo, roupas. Teve algumas perguntas assim, né? Ah, é preciso só usar o preto? É preciso sempre usar o terno e a gravata, né? Olha, digo que assim, normalmente os japoneses ainda usam o terno, porém já está bem mais assim, maleável assim, se for comparado assim, a 10, 15, 20 anos atrás, tá? Então, assim, hoje já está mais assim, como fala, casual, né? Porém, você percebe no dia a dia que a maioria está com paletó, né, com a roupa certinha. Não digo até terno e gravata, mas geralmente se usa o paletó, né, é uma camisa é, branca, tá? Ah, o tom do terno, da roupa, geralmente ele é ou azul, ou preto, ou cinza, tá? Então, você não encontra, assim, muitas, assim, tipo, o branco é uma cor colorida, tá? Então, geralmente, é mais, assim, discreto, né? E em relação, assim, tipo, aos sapatos, logicamente também, sapatos sujos também, isso aí também, você precisa sempre estar com sapatos limpos, né? Assim, tipo, não... logicamente, tem as exceções, mas isso é o básico, tá? Acessórios, desde uma bolsa, desde eu digo, para mulheres, por exemplo, brincos, colares, tudo isso aí também entra na parte de acessórios, tudo é mais discreto, né? Os cabelos também, logicamente, para quem já trabalha, para quem vai para a empresa assim, às vezes não é permitido não que não seja permitido, tá? Mas assim, por exemplo, as mulheres que têm cabelos longos, geralmente elas prendem quando vão trabalhar, tá? Os homens também. Logicamente tem as exceções, mas assim, geralmente você não vê dentro das empresas pessoas com cabelos longos, por exemplo, pessoas com barba, bigode. Tem exceções, tá? Tem algumas empresas que permitem, mas geralmente não é comum você encontrar pessoas assim, tá? Logicamente, cheiro também, isso aí é falado no Business Manual, né? Tomar cuidado com o cheiro também. O japonês, geralmente, assim, a gente fala odor corporal, né? Mas o japonês se fala que ele não cheira, né? Cheira tanto quanto um estrangeiro, por exemplo, dependendo do país, assim, né, assim, tem pessoas que têm um odor mais forte, mesmo o brasileiro, a gente tem uma diversidade aí né, como fala, de países assim que formam o povo brasileiro também, mas geralmente o japonês ele não cheira tanto assim, né, que a gente fala. Mas logicamente tem pessoas que realmente têm um odor corporal forte. E essas pessoas até fazem até cirurgias, alguma coisa assim, para realmente para que não cheire tanto, né? Mau hálito também, logicamente, é o que a gente, até uma coisa até interessante, assim, porque todo businessman que a gente fala aqui, toda pessoa que vai visitar o cliente, assim, sempre tem na bolsa um chiclete, alguma coisa assim, que tire o mau hálito, por exemplo, né? E quando chegou o corona, as pessoas deixaram de se encontrar pessoalmente, assim, e aí o que aconteceu? As fabricantes de chicletes, por exemplo, de balas, teve uma queda assim de mais de 50%, né? Então, isso significa que realmente assim,
o corona deixou de ser uma, assim, tipo, o corona, ele fez com que as pessoas não se encontrassem mais, e com isso, as pessoas que trabalhavam dentro das empresas assim também passaram, não precisavam mais comprar esses, né, itens, e que acabou assim realmente assim influenciando até no, nas vendas anuais assim das fabricantes, né? Realmente assim teve uma queda bastante grande assim que a gente observa assim nos noticiários aqui de economia, né? Então, só para ter uma ideia que realmente isso aí é bem, o pessoal fica bem assim, né? Como fala, atento a esse item também, né? Perfumes também, muita gente me pergunta, tá? Sim, os brasileiros também, logicamente tem gente que coloca, eu também uso perfume e tudo, mas assim, você se banhar com perfume assim, cheirar até, sei lá, 50 metros de distância, assim, que às vezes isso aí não existe aqui, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente toma bastante cuidado. Se você quiser usar o seu perfume, use, mas assim, no seu dia a dia, não no seu ambiente de trabalho, e mesmo se for no ambiente de trabalho, que seja de uma fragrância que não cheire tanto, tá? É, a gente observa, os brasileiros, geralmente, eles gostam, né, de muito perfume, assim. Então, quando a gente vai nos ambientes só de brasileiros, assim, a gente vê que muita gente cheira perfume e tal, né, de vários cheiros. Mas se você entrar numa empresa japonesa, assim, geralmente, é, eu trabalho no setor de, hoje, que só no meu andar aqui, tem acho, capacidade para 200 pessoas, mais ou menos. Eu até hoje não cruzei ninguém que esteja usando perfume. Então, hoje, assim, eu estou nesse lugar. Hoje está fazendo um ano, mas até agora eu não encontrei ninguém assim. Então, só para ter uma ideia que realmente, assim, é muito difícil, tá? Às vezes, assim, tipo, mulheres, assim, cheira, assim, o cabelo, alguma coisa assim, você consegue sentir o cheiro, mas assim, não muito de perfume, tá? Então, você anda nos trens, eu sou de Tóquio, então sempre o Tóquio lotado. Geralmente, quando eu sinto um cheiro de perfume, geralmente tem um estrangeiro perto. Então, só para ter uma ideia que realmente o japonês não tem muito esse costume, né? De usar, assim, principalmente no dia a dia, assim, do trabalho, tá? Bom, essas cores de cinto, de meia, assim, são detalhes, assim, bastante, assim, mínimos mesmo, né? Mínimos, mas que fazem parte da cultura, desse Midashinami, tá? Então, hoje eu não vou entrar muito em detalhes, mas, assim, realmente é isso aí, assim, tipo, você usa a roupa mais discreta. Teve também algumas perguntas assim, a gente pode usar roupas coloridas, tal, né? É, poder pode, tá? Poder pode. Não é nada proibido aqui. Mas a gente sempre fala, você vai se destacar no ambiente. Então, logicamente, se você usar um vestido, por exemplo, vermelho, tenha certeza que você vai ser a única pessoa que estará com essa cor, tá? Então, tudo bem, você quer usar um vermelho, mas coloca um blazer preto, por exemplo, uma cor que não deixe você assim tanto em evidência, ok? Então, eu digo que não é, logicamente tem assim, principalmente como eu disse, né? Não é todo mundo que veste o terno e gravata no dia a dia. Geralmente, para quem trabalha em escritório, eles pedem para usar o business casual, né? Logicamente, a calça jeans, o tênis, ainda tem muita resistência, tá? Mas geralmente, se você usar uma calça, uma camisa social sem gravata, tá? Um blazer, ao invés de um terno, é bastante normal. Tá? Então, para as mulheres também, o que se você pode usar calças, saias, vestidos, tudo bem, coloridos ou não, principalmente no verão é mais assim, né? Assim, tipo, ele é mais livre, né? Tem esse sistema que nós chamamos de cool business, né? Aqui em japonês é falado kurubizu. Então, geralmente, os homens usam uma calça social, uma camisa polo
E, sim, se precisar encontrar com o cliente, às vezes um blazer, tá? Ou uma camisa sem manga, né? De manga curta, né? Isso aí, geralmente, assim, no período do verão, que é muito quente aqui, né? É adotado esse sistema de cool business dentro da empresa, né? As empresas, geralmente, o RH anuncia, a partir de tal dia até tal dia, está sendo permitido usar o cool business, né? Mas, como vocês notam, tudo isso também vem de cima para baixo, tá? Então, agora, as mulheres, logicamente, no verão, para quem conhece o Japão, é muito mais quente que o Brasil. É muito úmido, você fica melado o dia inteiro, né? Mas nem por isso você encontra mulheres assim que usam, por exemplo, mini saias, roupas sem manga, tá? Assim, que dá assim, que você deixa a pele assim, praticamente assim, como fala, sem nada, né? Assim, tipo uma camiseta sem manga, isso aí não existe, né? Geralmente, você pode até usar, mas dentro da empresa, logicamente, tem um ar-condicionado. Então, geralmente, você coloca alguma coisa por cima, tá? Então, a gente vê, assim, os brasileiros, mesmo aqui no Japão, assim, realmente com uma vestimenta igual do Brasil. Mas para trabalhar no escritório, por exemplo, no ambiente aqui business, isso aí não isso aí é considerado energia, né? Não pode usar esse tipo de trajes. E também, assim, para mulheres, sandálias abertas, né? Não é recomendável, tá? No inverno também, botas até o joelho, tudo assim, também não é recomendável, né? Então, geralmente se usa um sapatinho mais fechado, que não mostre os pés, assim. Tipo a sandália, né? Assim, que mostre as unhas dos pés, assim. Então, geralmente é um sapato fechado, tá? Mesmo que seja no verão. Logicamente, muita gente vai conforme quer, né? Mas isso aí, assim, vai no trabalho e chega no trabalho, troca o sapato, ou coloca uma jaquetinha, tal, né? Então, geralmente, isso aí também é bem assim, não que seja controlado, né? Mas assim, tipo, o máximo que você pode, que a gente vê assim, por exemplo, é uma manga até o ombro, por exemplo, né? Não as que a gente vê no Brasil, assim, que são as camisetinhas mesmo sem manga, assim, que deixam os braços à mostra, né? Isso aí geralmente não existe aqui, tá? Bom, e logicamente, assim, quando é uma reunião com o cliente, ou quando você vai visitar, ou quando você vai receber um cliente, mesmo que seja no verão, se você esteja no cool business, né? Não precisa usar a gravata, mas o traje formal, ele prevalece ainda, tá? Então, assim, quando os homens, principalmente, vão de terno, as mulheres também, logicamente, né? Um conjunto de saia ou de calça com blazer, tá? Isso é normal. E sempre a blusa também, não muito, sem muito decote, sem muitas cores vivas. Geralmente, o tom pastel é bastante usado aqui. Então, assim, se você for em qualquer loja de departamento assim, na parte assim de business, assim, tem até os setores assim, tipo as roupas adequadas para business, por exemplo, né? Então você vai encontrar sempre no tom branco, pastel, preto, cinza. Então realmente ainda prevalece essas cores, tá? E eu também, assim, tipo, vários brasileiros me perguntam, eu traje em várias ocasiões, né? Principalmente, assim, a gente tem muitos brasileiros aqui com crianças, né? Assim, em escolas japonesas, em creches, né? Fala assim, como que eu faço, como que eu vou me vestir, né? Para uma cerimônia de ingresso na creche, meu filho vai entrar na creche, como que eu devo me vestir? Meu filho vai entrar na escola japonesa, como que é o traje, né? Formaturas, festas de casamento, funerais. Então, eu acredito que todo mundo saiba que aqui no Japão, assim, para toda cerimônia tem uma formalidade. Então, assim, e o traje também é bastante importante nessas ocasiões também, né? Então, geralmente,
quando você vai, é, o filho, ele está entrando na escola, né? Geralmente também prevalece o terno para os homens e as roupas, assim, tipo mais assim, a saia com blazer, ou um vestido mais escuro. Quando é uma cerimônia de ingresso, geralmente as cores também, pastel, né? Elas prevalecem, principalmente para as mulheres, né? Agora, quando é uma formatura assim, geralmente as cores são mais escuras, né? Festas de casamento também tem uma formalidade. Logicamente, isso aí é bastante, como fala, a gente observa aqui no Brasil, assim, eu particularmente também estou muito tempo aqui no Japão, mas eu percebo que ultimamente, assim, todo mundo veste o longo, por exemplo, no Brasil, né? E é bastante diferente daqui. Então, se uma pessoa que trouxe sei lá, um vestido longo ali, que usava no Brasil, e for usar isso aqui no casamento, talvez fique também um pouquinho fora do padrão, tá? Então, para tudo existe um padrão. Funerais, principalmente, muita gente, aqui é realmente assim, quando você vai num velório, é, numa cerimônia, num funeral mesmo, né? A roupa é totalmente preta, né? Então você tem todo um protocolo também. Eu já presenciei pessoas também que foram em funerais, assim, por exemplo, com a roupa normal. Foram de calça jeans e camiseta, por exemplo, já presenciei isso aí, mas assim, no caso de brasileiros, mesmo no caso de brasileiros, assim, realmente a pessoa acaba se destacando, tá? Então, assim, a pessoa até fala, nossa, eu não sabia que tinha que vir com esse tipo de roupa, por exemplo. Outro dia também eu presenciei uma pessoa conhecida, assim, que numa formatura acho que do filho ou da filha, ele foi com uma roupa de funeral, por exemplo. Ele simplesmente achou que colocaram um terno preto e uma gravata preta, para ele tudo bem. Só tinha essa. Mas isso aí é uma roupa de funeral, por exemplo, né? Principalmente. Então, assim, é uma coisa assim que se você não sabe, né? Acaba pagando um mico mesmo, né, dando um vexame, ou se sente envergonhado também, né? E também o que a gente fala, vocês devem ouvir muito assim de bullying, por exemplo, né, dentro das escolas japonesas em relação às crianças estrangeiras. Às vezes não às vezes, mas assim, por exemplo, a criança estrangeira que vai na escola japonesa, geralmente tem aqueles dias em que os pais podem visitar, as crianças podem, tem as atividades dentro das escolas, e muitos estrangeiros a gente ouve bastante, tá? A gente presencia bastante que o filho não quer que o pai, a mãe vá. E se você for ver qual o verdadeiro sentido de que a criança está falando isso, é porque ela tem vergonha, porque o pai e a mãe não se vestem direito assim, quer dizer, não se veste direito assim, não se veste de acordo com os outros pais japoneses. Então, eles sentem vergonha dos pais, né? Então, eu já tive um caso também, assim, vários casos, assim, que a pessoa fala, nossa, eu fui é, eu fui assim, dessa forma, com vestido estampado, tal, não sei o quê, todo mundo ficou me olhando, né? Eu cheguei lá, ninguém estava vestido dessa forma. Eu me senti assim, eu queria cavar um buraco lá na hora, assim, para entrar dentro do buraco, porque estava com vergonha. E o meu filho ficou ali, assim, também com vergonha de mim. Depois disso, não falou para não ir mais, né? Então, esse tipo de coisa, queira ou não, assim, realmente acaba sendo um constrangimento para a criança e também para os pais também. E também uma outra coisa também que, né, foi também, teve bastante perguntas em relação à tatuagem. Também em escolas, também os pais acabam... é, teve um caso também, uma pessoa muito, assim, eu conheço também, assim, mas assim, não tem nada assim, é uma pessoa muito boa, tudo, mas ele tem uma tatuagem assim grande no braço. E ele até comentou assim: eu fui para a escola do meu filho, todo mundo achou que era o Yakuza. Então, é uma coisa assim que isso acaba intimidando a pessoa, né? Um outro fato, tatuagens, tá?
O pessoal pergunta bastante. É uma coisa assim, desculpa, em relação à tatuagem, infelizmente ainda é tabu aqui. Só que assim, os- o aumento de estrangeiros vindo, principalmente, por exemplo, brasileiros que trabalham em fábricas, que a maioria, nós temos quase 210 mil brasileiros aqui hoje no Japão, né? E eu digo que grande parte dos brasileiros tem tatuagem. Logicamente, assim, dentro da lei trabalhista fala que você não pode fazer discriminação em relação a isso, mas tatuagem, infelizmente, ainda é tabu, tá? E muitos você precisa perguntar para as pessoas, para a empresa, se é aceitável, principalmente quando a tatuagem é visível, né? Logicamente, tem vários tipos de tatuagens, né? Mas, assim, tem gente que tem tatuagem até nos dedos, não dá para tampar. Tem gente que tem tatuagem, assim, por exemplo, no pescoço, é, perto da orelha, por exemplo, né? Às vezes é uma borboleta, é um kanji, que a gente vê muito isso aí, tá? Então, quando é visível, logicamente na entrevista, isso aí conta pontos. Você pode ser reprovado por causa disso. Não, a nossa empresa não aceita. Principalmente na área de serviços, tá? Eu sempre falo também, eu tive também um caso de uma menina que eu fui apresentar para uma área de serviços, ela ia atender o cliente, e ela tinha uma tatuagem também assim, atrás da orelha. Só que, como era uma tatuagem é, bem pequena, geralmente, tipo um band-aid, por exemplo, tampa isso aí. Então, ela foi contratada na condição de que, quando ela estivesse em horário expediente de trabalho, que ela colocasse esse band-aid aí para tampar a tatuagem, tá? Então, existem alguns casos assim. E hoje também, não só estrangeiros também, tem bastante japoneses que a gente observa que tem tatuagem também. E eu também já recebi, assim, currículos ou pessoas japonesas assim, que eles já perguntam assim, eu tenho tatuagem assim, eles próprios falam, a empresa aceita? Tá? Então, eles sabem que isso aí pode ser motivo assim, da recusa na contratação, tá? Então, agora, quando é no braço, se você puder trabalhar o ano inteiro com a manga comprida, ou se tiver uniforme que possa tampar, geralmente agora eles estão aceitando. Agora, quando por exemplo, aqui no pescoço, assim, onde realmente você não consegue tampar, assim, geralmente isso aí é motivo de reprovação, tá? E principalmente nas mãos também, né? Então, o que a gente fala, quem pretende vir para o Japão, assim, toma cuidado com tatuagem. Hoje até existem produtos que você passa, assim, tipo uma base para tampar a tatuagem, né? Então, existem vários tipos, assim. Mas, realmente, assim, o Japão está mudando, tá? Não é, assim, tão rigoroso quanto antes. E na falta de mão de obra hoje mesmo, né? Realmente, assim, dentro da minha empresa também, onde a gente trabalha com o setor manufatureiro também, antes a empresa falava qualquer tatuagem era motivo de negar, né? Mas hoje eles já estão assim, deixando as regras mais brandas, né? Então, assim, se der para esconder com a roupa ou com alguma coisa, ou com adesivo, alguma coisa assim, ok. Tá? Então, é bem assim, tatuagem, infelizmente, ainda complicado. E também, assim, por exemplo, teve gente que tem tatuagem nas costas, né? E os brasileiros, geralmente, não costumam usar muito, como fala, por exemplo, se usa uma camiseta, só usa a camiseta. O japonês, ele tem o costume de usar uma camiseta interna e depois colocar a camiseta, né? Uma camisa, por exemplo. Uma camisa branca, por exemplo, né? Então, eles usam uma camiseta por baixo e depois colocam a camisa mais social. O brasileiro, geralmente, ele só coloca camisa. No verão, principalmente, mesmo que tenha tatuagem nas costas, a pessoa acaba suando tudo e começa a transparecer a tatuagem também. Isso também não pode, tá? Então,
tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Teve também bastante perguntas sobre brincos, piercing, né? Também, isso também, não digo que nem tanto a tatuagem, tá? Mas, assim, estrangeiros, inclusive outro dia não, uns 3, 4 meses também, encontrei uma brasileira, assim, conheci uma brasileira que ela tinha um piercing, assim, bem no nariz e também aqui, em vários, assim, na orelha também. Ela falou, assim, que ela tentou 10 empregos, não conseguiu por causa disso. Eu falei, mas você foi com isso, né? Eu falei, fui. Eu falei, então pelo menos tira. É, logicamente vai ter o buraco, tudo assim, mas é diferente. Então, é, isso aí também principalmente na área de serviços, se você for falar com o cliente alguma coisa assim, realmente isso aí é também motivo de reprovação, tá? Então, o pessoal geralmente fala que tem, mas vai tirar. Então, assim, durante o trabalho, nem anéis, assim, de repente, você pode usar, né? Então, até eu tenho um caso de uma brasileira também, engenheira, que também veio trabalhar, né? Então, ela foi com brinco, com alguns anéis, assim, nada muito assim, né? Simples, bastante discreto, mas a empresa falou assim, olha, você pode vir até chegar no se você vai trocar de roupa, você precisa tirar isso aí, porque isso aí, por exemplo, ela é engenheira, ela precisa ver as máquinas, se isso aí cai dentro da máquina, alguma coisa assim, isso aí, em termos de segurança, aqui é proibido. Então, você tira todas as pulseiras, os brincos e prende o cabelo. Então, ela fala: Nossa, mas se eu estiver no escritório, não posso nem usar o brinco, né? Eu falei, não, pediram para tirar. Tá? Então, esse tipo de coisa também, infelizmente, né, as mulheres brasileiras que gostam assim de se enfeitar mais, tal, né, geralmente se sentem um pouquinho assim constrangidas com isso, tá? Mas realmente no Japão ainda é meio complicado isso aí. Tá? É, Bom, continuando, né? Uma outra coisa, então, um outro assunto sobre pontualidade, que também é uma das coisas mais rígidas no Japão, né? Realmente, ser pontual, infelizmente, ainda para brasileiro, ainda é meio difícil, tá? Assim, o que a gente bate bastante na tecla, não chegue atrasado. Mesmo no trabalho, tá? Reunião, em qualquer compromisso, geralmente chegar atrasado também, motivo de denegrir a sua uma imagem, que a gente fala, pode ser até shitsurei, é um ato meio rude, grosseiro com a pessoa, é uma falta de respeito em relação à pessoa, eles consideram uma falta de respeito. Dentro do mundo business, isso também pode ser imperdoável, tá? Então, a pessoa já perde totalmente a credibilidade, não só a pessoa, mas a empresa. Tá? Então, realmente, ser pontual aqui, para quem está no Japão, logicamente, tem as suas exceções, mas assim, no mundo business, não. Tá? Isso aí, queira ou não, isso aí o brasileiro precisa aprender que chegar no horário não é chegar em cima do horário. Assim, se você marcou 10 horas, não, mas eu cheguei às 10 horas aqui, não estou atrasado. Não, você precisa estar aqui para começar a reunião às 10 horas e não chegar aqui às 10 horas. No trabalho é a mesma coisa. O pessoal, muita gente pergunta assim, olha, o trabalho começa às 9 horas, eu cheguei 5 minutos antes, eu não estou atrasado. Mas se o trabalho começa às 9 horas, é para você estar pronto para começar a trabalhar às 9 horas. Porque se você chega 5 minutos antes, você vai querer tomar um café, você vai querer trocar uma roupa, você vai querer conversar com alguém, né? Na verdade, você vai começar a trabalhar lá pelas 9h15, por exemplo. Então, isso aí já é considerado atraso, quer dizer, a pessoa não está respeitando o horário. Então, é, aqui no Japão, assim, o que a gente fala é Shukinjikan, Shushadikan. Shukinjikan é o horário de trabalho. Shushadikan, Shusha é o horário que você vai para a empresa, tá? E teve também algumas perguntas em relação a isso, né? Até
a que horas que eu preciso bater o ponto, né? Se eu posso negar a fazer horas extras. Ah, então, tem várias perguntas em relação também à pontualidade, né? Posso dizer assim, por exemplo, a maioria dos brasileiros que trabalham em fábricas, eles ganham por hora, tá? Então, geralmente, logicamente depende da empresa, mas 1 minuto já é motivo de desconto, pode ser? Tem algumas empresas que toleram 5 minutos, então se você chegou 5 minutos atrasado, isso aí já ele diminui o seu horário, hora a ser recebido, tá? Então, isso aí é bastante assim, cada empresa tem uma regra, mas por lei também eles podem tirar assim, descontar a partir de 1 minuto, né? Então, e logicamente o zangueô também, a hora extra também. Às vezes é contado de 1 minuto que você faz, como de 5 em 5 minutos, né? Mas geralmente, pela lei, assim, o mais certo seria já pagar 1 minuto que você faça de hora extra, né? Então, para quem não trabalha como humorista, por exemplo, eu também já trabalhei em empresas pequenas também, que também diferente do Brasil, para quem trabalha assim em escritórios, né, aqui no Brasil, assim, você não é obrigado a fazer limpeza do escritório, você não é obrigado a oferecer assim o chá da manhã, por exemplo, né? Mas assim, eu já trabalhei em empresas assim que realmente o trabalho começava às 8h30, mas todo mundo chegava praticamente um pouquinho depois das 8 para fazer a limpeza do escritório. Porque geralmente a gente não tem faxineiras, por exemplo, né? Eu também hoje trabalho como eu disse, né? Só no nosso andar tem mais de 200 pessoas. Logicamente, nesses lugares muito grandes, tem as empresas de serviço que fazem a limpeza do banheiro, né? Porque é comunitário, tudo assim, né? Porque são 200 pessoas usando mesmo alguns banheiros ali. Mas, assim, se entra geralmente uma limpeza geral a cada 2 semanas, né, para limpar o carpete, tudo assim, mas no dia a dia nós que fazemos a limpeza, né? Então a gente chega, a gente limpa a nossa mesa, quando a gente vai embora a gente limpa também, né? E tem algumas empresas também que fazem o chorei. Eu também tenho o chorei, que é reunião matinal todo dia. Então, geralmente, isso aí também vai de empresa para empresa. Tem empresa que fala, olha, o nosso trabalho começa às 8h30, mas nós temos Chorei às 8h20, por exemplo. Mas a gente tem o SOD também antes, então você acaba chegando na empresa às 8 horas da manhã, né, por exemplo. E tem empresas que falam, não, depois que começar o expediente de trabalho é que a gente vai fazer a limpeza e fazer o chorê. Então, isso aí varia de empresa para empresa, tá? Então, às vezes o brasileiro fala, mas se eu começo às 8h30, por que que eu preciso chegar? Então, tem todo esse ritual, tá? Então, lugares, principalmente empresas pequenas, tem uma empresa que eu já tenho alguns brasileiros, assim, trabalhando lá juntos, e nessa empresa todo mundo sai no pátio da empresa para fazer o famoso Radio Tyson. Então, acho que para quem, né, no Brasil também se faz, mas esse Radio Tyson, né, o pessoal fala, tem um motivo para fazer, porque, queira ou não, esses minutinhos aí de Radio Tyson, prepara o corpo, assim, para evitar acidentes de trabalho. Então, principalmente fabricantes, né, assim, que trabalham, que o pessoal que vai trabalhar, assim, em campo, geralmente é usado esse sistema do Radio Tyson, né, para acordar o corpo, para aquecer um pouquinho o corpo, fazer um pouquinho de um exercício assim, para evitar assim acidentes mais graves, né? Então tudo isso aí varia de acordo com a empresa, tá? Então, é uma coisa assim que cada empresa tem uma regra e cada lugar tem como eu falo, um critério assim desse horário de início de trabalho e de chegada na empresa, né? Mas em relação ao mundo business também, né? Que a gente fala, chegar atrasado. Se você marcou uma reunião para as 10 horas da manhã, por exemplo, de praxe a gente pede para chegar sempre de 5 a 10 minutos antes no local, tá? E voltando também à questão do Midashinami, né? Por exemplo,
No verão, por exemplo, você sai da sua empresa para visitar um cliente. Só de você andar um quarteirão, você está simplesmente assim, totalmente suado, por exemplo, né? Então, chegando no local assim, em cima da hora, assim, você nem tem tempo de secar o seu suor, tá? Então, isso também a gente fala assim, você chega no local um pouquinho antes para secar um pouquinho o seu suor, assim, para dar uma respirada e para entrar na reunião, né, visitar o cliente, no horário assim, de uma forma que o seu Midastinami não esteja assim tão, né, como fala, denegrido assim, por exemplo, né? Quando é uma chuva, por exemplo, às vezes você chega com sapato molhados, com a roupa molhada, então você tem um tempo de limpar. Então, até no Midastinami eles falam, sempre tenha dentro da sua bolsa uma toalhinha, um lenço, para secar, né? O cabelo às vezes está descabelado para você ir para o banheiro, tomar uma água, dar um suspiro assim, dar uma respirada para você começar assim a reunião de uma forma assim, como fala, calma e não aos atropelos, tá? Então, a gente sempre recomenda esse horário antes para você se preparar. E hoje nós estamos, por exemplo, no inverno, né? A gente sai para visitar um cliente, nós vamos com casaco, com cachecol, tal, né? Mas chegando no local, você não pode entrar dessa forma. Você não pode tirar o casaco, o paletó, quando você entrar na reunião ou na empresa do cliente. Então, você chega antes, você tira o seu paletó, você dobra direitinho, você tira o seu cachecol, dobra o seu cachecol de uma forma que você entre já para começar a reunião. Então, é uma das coisas também que a gente fala, né? Brasileiros também, eu já vi bastante, as pessoas não sabem esse tipo, né, não tem esse tipo, esse costume também. Então, assim, tudo. Você tira tudo. Então, assim, ó, tira esse paletó, principalmente em entrevistas também, quando eu acompanho, tá frio. Tira esse casaco, tudo, não vai de qualquer forma. Mesmo o casaco também não vai com tudo amassado. Então, procura dobrar certinho para entrar na entrevista, assim, já dentro, assim, já segurando no braço, né? E não colocando tudo na bolsa, por exemplo, né? Então, uma forma assim, dobra direitinho e vamos entrar assim já pronto. No verão, ao contrário, por exemplo, você não vai sair de paletó, de casaco, naquele calor ali, exorbitante ali, porque você já está quase derretendo, né? Então, logicamente, você vai com a blusa, tal, não sei o quê, né? É só com a blusa, que seja de sem manga, tudo, mas aí chegando no local você limpa o seu suor com lenço, com uma toalha, tal, não sei o quê, né? E aí você coloca o paletó e entra na reunião, por exemplo. Então, geralmente, se você vai nos locais, assim, por exemplo, num prédio, por exemplo, tem o hall, né? Você encontra um monte de gente ali aguardando o horário. Então, lá eles tiram o paletó, vestem o casaco, né? Aí, quando dá 5 minutinhos antes, eles vão e realmente já se apresentam e vão para o encontro com o cliente, né? E também em relação ao horário, se você marcou, geralmente aqui no Japão, a reunião, por exemplo, se você marca uma reunião com alguém assim, ou uma reunião, ou mesmo uma reunião interna, geralmente tem horário de começo e fim, tá? Então, os brasileiros gostam de jogar conversa furada também às vezes, ou a pessoa acha que ficou um pouquinho assim amiga da pessoa, começa a falar coisas assim que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, mas se você marcou que é a reunião das 10 às 11, procura terminar dentro desse horário, não procura não procurar estender isso aí, porque geralmente, principalmente se a outra parte é uma pessoa até meio importante, né? Você tem que ter sempre em mente que, às vezes, assim, ela pode ter uma reunião com você até às 11, das 11 ao meio-dia ela pode ter outra reunião. Então, procure não estender, procure tentar ser o máximo resumido possível, né? Isso aí também, não sei se vai dar tempo de falar em umas outras ocasiões, né, em relação à reunião, assim, é por isso que, geralmente, aqui se prepara já o material que você vai apresentar ou alguma coisa que você vai falar, tá? Então, assim, é,
não só chegar atrasado também, mas como estender o horário, essa parte de pontualidade, para o japonês é assim, às vezes, como você é o visitante, para ele fica um pouquinho constrangedor falar assim, olha, vamos terminar a reunião. Mas então você precisa saber que você marcou até às 11 horas, você precisa terminar às 11 horas. E não deixar a pessoa constrangida. Então, tudo isso a gente pede para se atentar a isso, né? E também, assim, logicamente, não chegar atrasado não significa também chegar muito cedo. Como eu disse, 5 minutos é o ideal. Mas tem gente que chega, eu tive um horário, cheguei 20 minutos antes, 15 minutos antes. Isso também não é bom, tá? Porque geralmente a pessoa já se programa para te atender às 10 horas. Se você chega 15 minutos antes, você já liga, a pessoa, já estou aqui. A pessoa, às vezes, está em uma outra reunião anterior ou está com algum outro compromisso, então não é bom, tá? Então, geralmente, esses 5 minutos aqui, assim, é no máximo 2, 3 minutos, mas você estando no local, 10 minutos para se preparar é o ideal, e dando 5 minutos antes, aí você já pode se dirigir à pessoa, né? Que você tem um compromisso. Então, seria essa parte de horário, né? Assim, pontualidade é realmente bastante importante aqui dentro, né, do mundo business aqui, ok? É, bom, deixa eu ver aqui se... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, posso me negar a fazer horas extras, por exemplo, né? Então, quanto bater o ponto, quanto chegar em relação a isso eu falei, posso me negar a fazer horas extras? Olha, eu digo que assim, tipo, hoje a parte de compliance das empresas está ficando bastante rígido. E o Japão, todo mundo sabe que realmente assim é um país que faz muitas horas extras, né? Que a gente fala que você não pode ir embora antes do seu superior, ou o que a gente existe uma palavra que é o sabe Suzangyo, né? É o trabalho extra não remunerado, né? Então você fica porque tem medo de ir embora antes que o seu chefe vai embora, por exemplo, principalmente os japoneses. Os brasileiros e estrangeiros, eles já são mais diretos em relação a isso. Não, não que se negue a fazer, mas eu falo, olha, se você trabalhou às 8 horas e já não tem mais o que fazer, geralmente o estrangeiro fala que assim, por que que eu preciso ficar esperando o chefe aqui enrolando aqui, né, o horário? Então, os estrangeiros eles são mais diretos. Então, isso aí já está sendo assim bastante, mesmo entre os japoneses mais novos, eles já têm esse pensamento. Eu quero é o que a gente fala aqui de life balance, né? Então, assim, eu tenho coisa para fazer na minha vida particular, assim. O próprio japonês mais novo ele não quer mais fazer Zangyo, né? Então, hoje, as empresas também já estão falando assim, a nossa empresa geralmente tem umas 10 horas de hora extra, por exemplo, né? Por mês, porque onde as empresas exigem que façam muitas horas extras, não, os candidatos acabam não aceitando o emprego por causa disso. Então, já está mudando bastante isso aí. Não que, como fala, você, como fala, você negar fazer isso aí, mas, logicamente, quando precisa, acho que isso aí tem que ser maleável, né? Quando você precisa terminar um serviço assim, você precisa, acho que, ser flexível para fazer um pouquinho de hora extra, mas uma pessoa que fala assim, eu não quero fazer hora extra de jeito nenhum, é meio complicado, né? Porque se for um trabalho que você consiga ir embora todo dia na hora do TEID que a gente fala, do seu horário normal, tudo bem. Mas, logicamente, se você recusar fazer Zangyo, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que falaram na entrevista, brasileiros, por exemplo, numa área de serviços. Aqui no Japão tudo funciona sábado e domingo, por exemplo, né? E é tudo uma parte de shift, que a gente fala, é uma rotação aqui, né, de horários, tudo. E já teve gente que falou, olha, eu não posso trabalhar de forma alguma sábado e domingo por causa da minha religião, por exemplo. Aí é complicado, porque fala assim, olha, todo mundo
quer descansar no sábado e domingo. Então, a gente tem um rodízio aqui de pessoas, geralmente trabalham 1 ou 2 vezes por semana, ou vai cair no sábado e no domingo. Agora, se for problema de religião e não pode, acho que vai ficar difícil, porque realmente todo mundo a gente quer tratar de forma igual. Já teve gente assim, tá? Então, e teve gente também que já falou, eu não quero fazer, eu não posso fazer hora extra porque eu tenho um curso à noite. Então, é uma coisa assim, se a empresa vai aceitar ou não. Então, se você entrou dessa forma, tudo bem, você pode negar, já negou desde o começo. Mas agora, se você está na empresa assim, e mesmo que está todo mundo lá afobado, lá fazendo serviço assim, não quero saber, acabou meu horário, vou embora. Então, é bastante, como fala, até eu mesmo sendo brasileiro, eu falo, mas, poxa, tá todo mundo ali fazendo e você está se recusando? Então, realmente, às vezes, é questão, assim, não da própria moral, né? Mas, assim, tipo, logicamente, a gente precisa respeitar a pessoa, mas, realmente, quando é necessário falar que não, aí já fica meio assim, perante os colegas de trabalho, tá? Mas quem tem algum motivo já próprio já fala isso aí desde o começo, isso aí, então, não é, acho que eu acredito que não seja negar a fazer a hora extra, tá? Então, você não pode fazer, né? Não que não queira fazer, não pode fazer, é uma coisa diferente da outra. Então, eu vejo dessa forma, tá? Mas aí acho que varia de empresa para empresa. Ok? Bom, um outro assunto também, acho que nós temos ainda meia hora, né? Bom, realmente assim, o que a gente fala, os japoneses, eles têm bastante dificuldade em se comunicar assim, falar assim, se for comparado com os brasileiros, né? Então, assim, essa parte de comunicação também é bastante comentada dentro das empresas, né? E todo mundo que entra na empresa é o famoso Horenso, tá? O Horenso para quem, se vocês puxarem no dicionário, Horenso vai dar a palavra espinafre, tá? Mas não é espinafre, né? A gente fala, não é espinafre. O Horenso é o meio de comunicação que é usado dentro das empresas, que é tirado da palavra Hokoku, Rendaku e Soda. Hokoku é fazer um relatório. O rendaku é sempre avisar sobre alguma coisa, tá? E o soldan é sempre fazer uma consulta. Então, como eu disse aí, né? Assim, o hokoku é o horenso do hokoku, o rendaku, o ren de rendaku e o so de soldan, tá? Então, o que sempre... A primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que toda pessoa que entra na empresa faça o horenso, não só o Aisatsu, mas também o Horenso é bastante importante dentro da empresa, tá? Porque qual que é como fala, a maior o objetivo do Horenso, né? Eles falam que, principalmente, aumenta a eficiência, tá, que eu coloquei aqui, aumenta a eficiência profissional, evita ou reduz os problemas e erros, tá? E ajuda a solucionar os problemas o mais rápido possível. E também melhora a comunicação entre a equipe de trabalho. Tá? Então, todos sabem que o Japão prioriza bastante como falo, o trabalho em equipe, né? Tudo é feito, nada individual. Eles valorizam muito o coletivo e não o individual, tá? É diferente muitas vezes, principalmente os americanos, que são bastante, eles priorizam a individualidade, o Japão prioriza o coletivismo, tá? Então, o Horenso, que a gente fala, é realmente bastante importante e tudo eles falam, tudo que você for fazer, faça. Se você começou está designado para fazer um trabalho, faça o Hokoku. Então, relate o andamento do seu trabalho. Diz que seja de uma forma, bom, isso depende do trabalho, todo dia, ou depende semanalmente ou mensalmente, isso aí depende do trabalho que você faz. Por exemplo, no meu caso, nós temos o Chorei e o Yurei. Então, a reunião matinal e a reunião do final da tarde.
No Chorei, a gente fala principalmente assim, é uma coisa assim, nós somos como fala, um setor de 12 pessoas e cada um fala ali o que vai fazer hoje, por exemplo. Vou fazer isso, 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 a minha previsão. E no final antes do trabalho, assim, nosso trabalho, né, o horário vai até às 18 horas, 17h45 a gente entra também em reunião, fala, eu fiz isso, isso, aquilo. Quer dizer, aí, logicamente, isso aí está tudo registrado, né? Então, assim, eu tinha essa previsão, mas entrou uma reunião, tive uma reunião tal, tal, não sei o quê. Então, todo mundo fica sabendo o que está todo mundo fazendo e como que o andamento trabalha. Então, esse é o Hococo, tá? A gente relata o andamento ou também os resultados do trabalho. Eu tinha a previsão de fazer isso de manhã, aconteceu isso, mas aí resolvi dessa forma. Então, você apresentou o resultado, quer dizer, já compartilhou, né, relatando o que aconteceu. O rendaku, que a gente fala, né, do Horenso, do rendaku, é realmente assim, durante o trabalho você relatou alguma coisa, eu precisei fazer alguma coisa, mas entrou sei lá, um imprevisto. Então, uma coisa assim, tudo que entrar alguma coisa diferente assim, do que você estava prevendo, então você faz o rendaku, né? Você não vai deixar para fazer isso aí só depois que a coisa acontecer. Fala, olha, eu estava previsto fazer isso aqui, mas eu estou avisando que eu vou precisar sair hoje para visitar, resolver o problema. Então, é orendaku isso aí, né? Então, se você não faz orendaku, a pessoa fala, poxa, por que que a pessoa não está aqui? Né? Então, você já fez orendaku. E aí, o soldar, logicamente, né? Eu estou fazendo esse tipo de coisa aqui, mas desculpa, eu não sou expert nisso aqui, eu não consigo fazer, por exemplo, né? Então, você está fazendo um soldar, você está consultando o seu colega de trabalho, por exemplo, eu não sou, pela minha idade também, eu sou da época de datilografia, tá? Então, você vê, assim, os jovens que entram, assim, mexem com o computador, sabe, um monte de funções, tal, não sei o quê, né? Então, assim, por mais que eu seja antiga na empresa, assim, eu não sei muita coisa. Então, é uma coisa assim que eu estou fazendo um trabalho aqui que eu estou cobrindo duas pessoas que acabaram saindo da empresa, tudo assim, então eu não sei muita coisa. Então, assim, me delegaram alguma coisa assim, mas eu não consigo fazer. Então, é onde entra o soldar, né? Você faz a consulta, olha, eu consigo fazer até aqui, mas isso aqui eu não estou conseguindo fazer, como que eu faço? Porque se eu ficar enrolando aí, depois o chefe me cobrar que por que que você não fez, né? Então, aí fala, não, é que na verdade eu não sou expert nisso aí, então eu acabei enrolando. Aí eles falam, mas por que que você não fez o soldar? Você poderia fazer o soldar, porque onde você não consegue fazer, a gente passa uma outra pessoa, e você faz onde você está acostumado a fazer. Então, é esse lance assim de fazer o soldar, né? Então não fazer nada por conta, avisar sempre de alguma coisa, né, que acontecer durante o imprevisto e realmente fazer o soldar isso aí. E isso aí pode assim, quando é uma coisa assim, sei lá, uma fábrica, uma linha de produção assim, de repente você pode, se você deixar de fazer esse rorençô, às vezes pode ocasionar num erro bastante grave ou parar a produção ou até causar um acidente de trabalho, né? Então, isso aí, principalmente dentro da produção também, porque o Japão realmente tem várias fabricantes, né? Assim, tipo, é, em outras ocasiões, a gente pode falar do Goes, né? Dos 5S, né? Que é o modelo Toyota, por exemplo, de produção, tudo. Então, tudo isso está ligado ao Horenso também, né? Então, isso é bastante, assim, priorizado também dentro aqui da etiqueta corporativa, tá? Não só o Horenso, mas em relação também à segurança, né? Segurança é realmente bastante levada em conta também, e também para manter a qualidade do produto também, né? Digo assim, não só no ambiente corporativo, mas também no ambiente assim também de produção também, isso aí bastante priorizado, tá? Eu vou correr um pouquinho, porque acho que estamos já quase chegando ao horário, né? Bom, uma outra dúvida que sempre surge é a troca de cartões, tá? Que é o meixe, o famoso meixe.
Geralmente, aqui no Japão, todo mundo tem o seu mês. Teve algumas perguntas que hoje, desculpa, eu sou meio leiga aqui em relação a essa parte digital, assim, que você mostra o QR Code e você tem o seu, por exemplo, aparece o seu cartão de visitas, por exemplo. Não sei se no Brasil isso está sendo bastante difundido, mas eu, particularmente, eu não conheço ainda esse sistema, tá? Porque o que a gente vê no dia a dia é a troca de cartões ali com o próprio cartão mesmo, tá? Então, para qualquer visita, para qualquer reunião, assim, você sempre tem o seu mês. E as regras básicas, né, quando você for trocar o mês, né, logicamente, quando você vai numa reunião, você está encontrando a pessoa pela primeira vez, existe a troca de mexe, né? Então, as regras, assim, básicas mesmo, é você ter realmente o seu porta-meixes, né? Já próprio, não ficar colocando cartão de crédito, um monte de coisa ali dentro, mas, assim, é um porta-cartões só com o seu meixe mesmo, tá? Para você ter facilidade de manusear, né? Então, toda vez que você vai entregar o meixe, a regra básica é entregar e receber com as duas mãos, né? Então, quando você vai entregar o mês, você entrega com as duas mãos. Quando você recebe, também você recebe com as duas mãos, né? Agora, tem a troca simultânea também do mês, né? A pessoa te dá o mês e você também dá o seu mês. Então, isso aí você usa o porta-cartões para colocar o mês da pessoa em cima do seu porta-cartões e você dá com a mão direita e recebe com a esquerda, né? Bom, isso aí também tem vários vídeos, por exemplo, acho que se vocês procurarem no YouTube também, né? Então, tem no YouTube, tem vários, né? Mas a regra é entregar e receber com as duas mãos, tá? E também nas perguntas também teve assim, né? Tem uma ordem? Sim, tem uma ordem. Geralmente, por exemplo, se você vai o seu superior, dois superiores, então o seu superior entrega primeiro, é tudo por hierarquia, tá? Então, os mais importantes entregam primeiro e você, se você não tem um cargo, você é o último a entregar. Se você é o presidente da empresa, você é o primeiro a entregar, tá? E também, se a outra pessoa, a outra parte também, geralmente isso aí não precisa nem saber quem, mas na hora de entregar o mês, geralmente a pessoa do outro lado também já sabe, né? Que tem que deixar o presidente entregar primeiro, o diretor entregar, né? A segunda pessoa entregar e a pessoa que não tem o cargo, por exemplo, entregar por último, tá? Então, é por hierarquia. Uma outra coisa que a gente observa bastante entre os estrangeiros, tá? Como os brasileiros também, principalmente brasileiros, não tem esse costume muito, né? Eu já vi também em vários, até em cargos bastante altos, de pessoas que vindas do Brasil, assim, que realmente, assim, recebe o mês com uma mão só e coloca, por exemplo, na bolsa, na bolsinha que está carregando, por exemplo. Quando é homem, coloca no paletó, no bolso do paletó. Ou o erro mais grave é colocar no bolso da calça, por exemplo, vai amassar, né? O meixe ele é considerado a cara da pessoa, é o respeito à pessoa. Então, você não pode usar esse meixe de forma imprópria, né? Então, a principal gafe, né? É você colocar no bolso da calça, tudo, né? Agora, geralmente você recebe o meixe, você guarda no seu porta-meixes. Agora, se você vai fazer uma reunião, ainda tem uma reunião, logicamente, quando você sentar, você coloca o meixe sobre a mesa, tá? Nunca guarde no bolso ou na bolsa. E também é uma coisa assim, não só receber o mês e fazer por causa dela, você lê, fulano de tal, né? Ah, por exemplo, o senhor Yamada, Yamada-sama desu né? Yamada-sama desu né? Buchou-sama desu né? Shachou-sama desu né? Aí você lê o cargo e o nome da pessoa, assim, não em voz alta, né? Mas você sabe que a pessoa tem esse cargo, se chama, né? é, Se chama tal, né? Então, para você também até gravar, porque na reunião, assim, você vai se referir à pessoa, o nome da pessoa, então você já tem em mente o cargo e o nome da pessoa, tá? Então, a gente sempre fala para deixar o mês em cima da mesa. E nunca escrever
às vezes, eu já vi gente anotando no mês também. Isso para o japonês é desrespeito, tá? Então, você não pode. Você pode anotar depois, eu também anoto depois, porque a quantidade de mês que você recebe, você nem sabe de quem recebeu, né? Então, faça anotação, recebido tal dia, tal, não sei o quê, é fulano de tal, eu conheci em outra ocasião. Principalmente quando a gente vai no evento, não é nem uma reunião, você encontra 10, 20 pessoas, você distribui um monte, você volta com 20 e depois você nem sabe quem é quem, né? Então, você pode fazer a anotação, mas quando voltar para casa, não na hora, tá? Então, isso aí já é regra geral, ok? Então, o mês é realmente um assunto também para meia hora, uma hora. Aqui, principalmente os novatos, assim, quando tem as aulas de business, eles fazem simulados, né? Então, assim, cada um faz várias vezes, assim, para ir treinando, assim, para não dar gafe, né, na frente de um cliente, por exemplo, né? Então, mais as regras aqui básicas, tá? Bom, em relação à reunião de negócios também, né? Teve bastante perguntas também em relação a isso, mas umas coisas alguns itens básicos, né? Por exemplo, quando você vai numa reunião de negócios, né? Logicamente, você não conhece o local, mas você pode ser direcionado a uma sala de reuniões ou um espaço ali próprio para alguma reunião, tudo. Mas geralmente você acha que não vai saber onde sentar, tá? Então a gente pede para sempre a pessoa, o anfitrião, ele fala, olha, sente ali. Ele sempre vai indicar um local. E se você também é o anfitrião, você também precisa ter em mente onde você vai é, convidar a pessoa para sentar, tá? E não fala, não, senta onde você quiser. Não é assim. Então, você sempre espera. Geralmente, por exemplo, quando você entra numa sala de reuniões, a pessoa mais importante, ela senta o mais longe da porta. E aí, por hierarquia, tá? Então, por exemplo, você vai receber um presidente da empresa, um diretor da empresa, um diretor da empresa, então você pede para o presidente dessa empresa sentar ali, vai ter uma cadeira lá no fundo da sala. E você que está recepcionando, você é aqui a pessoa que senta mais próximo da porta. Tá? Então, são as regras, assim. Isso também, por exemplo, num restaurante, em qualquer situação, assim, é o que a gente fala. A pessoa mais importante, ela sempre senta no fundo. E a pessoa menos importante que senta um pouquinho mais, assim, isso porque que eles falam assim, tipo, qualquer coisa que acontecer, você precisa se levantar, não é a pessoa importante que vai se levantar tudo, é você que vai ter que se levantar, fazer alguma coisa assim. E quando, por exemplo, a pessoa importante for embora, você vai precisar abrir a porta, chamar o elevador, então você é o primeiro a sair. Né? Então, por isso que você fica mais próximo à porta, a pessoa mais importante no fundo, tá? Então, isso aí é a regra geral. Bom, mas também esperar para sentar. E na hora de sentar, o que a gente observa muito dos estrangeiros, que o pessoal costuma cruzar as pernas, né? Ou mesmo numa reunião em pé, assim, colocar as mãos no bolso, cruzar os braços, né? Ou sentar assim, se apoiando no encosto do assento ali e cruzar as pernas, por exemplo. Isso aqui no Japão não é comum, tá? Então, geralmente você senta de uma forma, posição ereta mesmo, você senta ali na ponta da cadeira e faz a reunião ali, assim, até no sistema meio, até que a gente fala assim, é kataia, né? Assim, é duro, assim, você fica tenso às vezes, né? Dependendo da reunião, tá? Mas então é só para dizer que realmente você não pode sentar de qualquer jeito também. Cruzar as pernas, eu vejo muito assim, já acompanho várias autoridades também, já tive oportunidades, e o pessoal às vezes cruza as pernas, mas também eles não falam nada, porque às vezes a pessoa é uma pessoa importante do Brasil e tudo mais, mas se você está aqui no Japão, eu acredito que saber um pouquinho dessas coisas já ajuda um pouquinho a melhorar a imagem, tá? Então, esse tipo de coisa também precisa tomar cuidado. Logicamente, aqui dentro das reuniões é o famoso omotenashi, né? No omotenashi também é sempre servido um chá, uma água, por exemplo, né?
Depois do corona, a gente observa que muita gente já nem tem mais servido o chá, assim, eles já dão um PET, né, assim, por exemplo, com água ou com o chá, assim, então, se você não conseguir tomar, você pode levar embora, assim, colocar no bolso e levar embora. Mas, se, por exemplo, for oferecido um chá para você, né, você geralmente não toma antes que o anfitrião fale, olha, dozo, né? Dozo não de kudasai, por exemplo, né? Ele fala, né? Ou, por exemplo, às vezes está no verão, principalmente assim, eles te oferecem um chá gelado, você quer tomar porque você está com a boca ali seca ali, assim, né? Mas, logicamente, se você é um anfitrião, você presume isso aí, a pessoa geralmente, eu já me passei por várias situações, não, toma, pode tomar o chá, né? Tá quente e tal, não sei o quê. Mas geralmente você espera o anfitrião dar um ok para tomar, né? Ou se ele tomar, primeiro, ou se alguém tomar primeiro, ele fala, ah, já, itadakimasu, né? E daí você toma, tá? Mas, então você aguarda um pouquinho. E também o seu celular também, né? Isso aí também acho que no Brasil é de praxe também, né? Você não vai precisar, você não pode ficar atendendo o seu celular, ou então deixa ele no modo silencioso, né, deixa dentro da bolsa assim, e evita atender as ligações durante as reuniões. A gente observa isso, sim, nos estrangeiros, para estrangeiros em geral, né? Porque as reuniões são mais informais, né? Entre os estrangeiros. Porém, quando você precisa atender algum telefone, quando é uma reunião interna, por exemplo, e a gente fica com a reunião, eu mesmo, por exemplo, eu fico com o celular no modo silencioso, mas se eu preciso atender é, se é uma coisa urgente, aí eu falo, olha, desculpa, isso aqui é um assunto de urgência, eu vou sair uma vez da sala para atender essa ligação. Então você fala, né? Mas quando é com cliente, geralmente você não atende, tá? Não atende e deixa o seu celular guardado na bolsa, nem no seu bolso, assim, porque você fica incomodado, tá tocando, tá vibrando, né? Então você deixa dentro da sua bolsa para não ficar, né? Para não perder o foco ali. Tá? Então, seria mais isso aí, né, em relação às reuniões. Deixa eu ver aqui, tem várias perguntas. Ah, sim, tá. Hoje nós estamos com várias reuniões online também. Como se portar, né? Tem algumas perguntas aqui. Como começar uma apresentação, saudação, reunião online? Sim, hoje eu posso dizer que ainda 80% das reuniões também têm sido online, né? Quando você está fazendo uma reunião com o cliente pela primeira vez, as regras gerais, assim, pontualidade também, elas também são seguidas dentro das reuniões online, né? Então, se você marcou a reunião, é, 10 horas, por exemplo, entra pelo menos 5 minutos para saber se o seu time, o seu Zoom está funcionando direitinho ali, para você ficar no stand-by, porque 10 horas a pessoa, vai todo mundo entrar lá, né? Geralmente não atrasa, né? E quando se atrasa 1 ou 2 minutos, geralmente alguém avisa alguém, tá? Então, de praxe, é realmente você entrar na reunião dentro do horário e também, logicamente, se você vai fazer a reunião com o cliente ou pela primeira vez, por mais que você esteja em casa ou na empresa, assim, você coloca um blazer por cima, assim, né? Você pode estar de, sei lá, de uma bermuda ali por baixo, mas se você estiver em casa, a gente fala, coloca pelo menos um blazer, assim, seja aparentável, a maquiagem, cuidar do cabelo, essas coisas assim. Então, é como se você estivesse fazendo uma reunião presencial. Tá? Então, é, até nas reuniões aqui, assim, por exemplo, internas, assim, ah, o pessoal às vezes aparece só com com a testa, alguma coisa assim, né? E dentro das empresas, assim, no nosso setor a gente fala, mas isso aí para o cliente é esturei, né? Ah, não, é que eu não estou maquiada hoje, tal, não sei o quê, tal, né? Então, mas assim, se for uma reunião externa, principalmente, você precisa fazer de como se fosse uma coisa presencial. E a apresentação seria normalmente, logicamente, você não vai ter a troca de cartões, tal, né? Mas o que a gente começa é o famoso o aisatsu, né? O ohayou gozaimasu, né? E honjitsu mo douzo yoroshiku onegai itashimasu, né? Então, isso aí a gente já começa fazendo a saudação e aí entramos, bom, então vamos começar, né? Já hajimemashou. Aí, logicamente, se você está fazendo a reunião, então você começa a
você começa a falar já do assunto principal, tá? Mas não esqueça de fazer apresentação, né? Se principalmente for a primeira vez, cada um fala também, também aí prevalece a hierarquia, né? Por exemplo, se você está falando com você e o seu superior, e da outra parte também tem um superior, então, logicamente, a gente deixa o, a pessoa, o cliente falar primeiro, o seu convidado falar primeiro, né? Ele se apresenta, depois a gente se apresenta, tudo por ordem, né? O butchô, o seu superior, você, a, a, a pessoa se apresenta e Honjitsu mo douzo yoroshiku onegai itashimasu e começa a reunião, sem problemas, tá? É, Sim, uma reunião tem uma pergunta também, né? Várias perguntas assim, para a discussão de algum assunto, todos podem falar abertamente, ou é necessário seguir a hierarquia, né? É o que Bom, isso aí vai depender, logicamente, da reunião, porque se é uma reunião assim, é uma primeira reunião com o cliente, tudo assim, geralmente você fica como ouvinte. Só você fala se alguém falar o que que você acha. Você tem algum comentário para fazer, tal, isso aqui, aí você se expressa. Agora, logicamente, se for uma reunião que vocês estão discutindo alguma coisa, assim, um projeto assim, e for livre, isso aí também acho que varia do padrão da reunião também, tá? Não indica que você precisa ser só um ouvinte. É, Sim. E, logicamente, assim, tipo, por exemplo, se, como ouvinte, né, qual a postura de respeito. Sim, não tem, assim, logicamente, assim, se não pedirem a sua palavra, você fica quieto. Tem gente que acaba a reunião sem falar nada, né? Mas, geralmente, se você, é uma coisa que você vai precisar fazer, assim, uma parte operacional, assim, logicamente, você precisa dar sua opinião, né? Ou no final, assim, logicamente, assim, tem alguém para falar alguma coisa, aí você levanta a mão, né? E fala, né? Então, geralmente, ou você levanta a mão no final, ou espera alguém passar a palavra para você, ok? Então, seria mais isso aí, o básico da parte de reuniões, tá? Bom, eu acho que chegou o horário. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. É só então rapidinho aqui, uns 5 minutinhos, vou falar sobre a em relação à entrevista. Também não varia muito do que eu falei até agora, tá? Realmente, assim, a entrevista, para quem vai fazer uma entrevista numa empresa japonesa, alguma coisa assim, né? É, é a pontualidade, a famosa pontualidade, tá? Então, assim que você chega, quando você for fazer a entrevista, né? Desculpa, voltando, né? A pontualidade é a mesma coisa, tá? Da reunião. Você chega, se prepara, não entra suado, prepara o seu midashinami, tá? É muito importante isso aí. Você leva preparado o seu currículo, que é um formato totalmente diferente do Brasil, tá? Principalmente com foto também. A foto, geralmente, aqui, os japoneses usam até, assim, a foto já própria para o currículo, tá? Então, com todo para as mulheres com cabelo preso, tudo, né? Maquiadinha direitinho, e não essas fotos que a gente vê assim no Brasil, que são assim, bem casuais, assim, né? Ser tiradas assim aleatoriamente, tá? Então, principalmente foto tem até o seu modelo também. O próprio Rirekusho também tem o seu modelo, tá? O Rirekusho que eu falo é o currículo. Quando você for fazer a entrevista, geralmente o de Koshokai, tá? A sua autoapresentação, né? Então, você já treina o que você vai falar. Tem algumas coisas assim já de praxe, né, que você deve falar, você não deve ser muito longo na sua apresentação, mas também não pode ser muito curto também, né? Então tem alguns modelos assim que hoje acho que não vai dar tempo de falar, mas é muito importante você preparar o seu de Koshokai, principalmente quando você é estrangeiro, não é fluente, né? Então, é bom treinar um pouquinho, tá? E, logicamente, também não entrar na sala, quando você for indicado para entrar na sala de reuniões, ou da entrevista também, você não entrar sem falar nada, né? Então, logicamente, você bate umas 2, 3 vezes na porta, entra falando Surei Tashimasu, né? Entrando no local assim, e também varia de entrevista para entrevista, porque às vezes
principalmente quando é uma entrevista para recém-formados, por exemplo, você entra, tem 5 ali do outro lado da sua mesa. Então, você entra, você já fica gelado já, né? Assim, tipo, já começa a tremer tudo. E tem as entrevistas que são mais informais também, né? Isso varia, mas, logicamente, o de praxe é você fazer o seu Jikoshokai, fazer o aisatsu direitinho, surei itashimasu, né? Honjitsu wa yoroshiku onegai itashimasu, né? Então, isso aí é o base do base, né? Assim, é o básico do básico. E realmente tomar cuidado no geral com o Midashinami e também com, com uma reunião assim, você não sentar assim de uma forma aleatória também. Você sempre senta na ponta da cadeira e mantém a sua postura ali assim reta, né? Perante o seu entrevistador. E também levar o currículo também assim, sem muitos rabiscos, sem amassos, né? Estar amassado, né? Então, tudo isso aí é importante na hora da entrevista, tá? E eu digo assim, para finalizar, assim, não é que muita gente perguntou, mas as regras são tão rígidas no Japão, mas isso também eles exigem para todos os estrangeiros? Logicamente que não. Porém, você não pode tentar levar a sua cultura do seu país. Ah, porque no Brasil eu faço dessa forma e ninguém me falou nada, né? Então, não é isso. Então, logicamente, o japonês, a pessoa está ciente que está falando com o estrangeiro, que seja numa entrevista, que seja numa reunião, obviamente, ele não vai achar uma falta de desrespeito tudo que você for fizer é diferente. Mas eu acho que algumas coisas básicas seria bom que a gente sempre fala, né? Mesmo quando você vem para turistar, né? Como turista num país assim, você precisa saber algumas regras da sociedade que você vai, do país que você vai visitar, assim, porque realmente é uma coisa assim de respeito à cultura do próximo, né? Então, mesmo nessa cultura business, né? Ou no ambiente ali assim de negócios, então, assim, um pouquinho que você saiba da cultura, assim, ele é até, assim, tipo, você é elogiado por saber sobre isso aí, né? Então, ajuda a melhorar a comunicação, né? Então, eu digo assim, o pessoal fala, mas que gafe que eu, né, que eu não devo, qual a principal gafe e tal, né? O pessoal pergunta bastante isso aí. Eu acho que gafe mesmo é realmente o que eu particularmente acho que realmente, assim, chegar atrasado, tá? Brasileiro ainda, infelizmente, a gente vê no dia a dia, eu estou mais de 20, quase 30 anos aqui no Japão, e ainda a gente vê isso aí, por exemplo, em eventos de brasileiros, assim, nunca começa no horário, né? Então, quando é só de brasileiros, ainda existe essa, não, atrasar 5 minutos, 10 minutos, não é atraso. Outro dia também eu marquei até um encontro com um brasileiro, assim, e eu me atrasei. Eu falei, eu passei uma mensagem, desculpa, eu vou me atrasar 5 minutos, que já fica enraizado nisso aí. Aí até a pessoa me tirou o sarro, isso aí é atraso, né? Eu falei, não, é atraso, sim. Assim, encontros informais, assim, de amigos, não pode até ser, não digo que o japonês não se atrasa, atrasa, porque de repente pode parar o trem e tal, isso aqui, né? Tem, mas é de praxe você avisar, né? Por mais que seja um encontro pessoal, particular, né? Então, isso aí a gente vai, assim, conforme a gente vai morando aqui, vai enraizando algumas coisas da cultura, então a gente tem o costume, né? Ah, desculpa, vou atrasar 5, 10 minutos, né? Então, é questão de avisar, mas agora, realmente, você atrasar e não avisar, acho que é a pior gafe que você pode cometer, assim, em qualquer coisa, tá? Então, hoje é a primeira parte, acho que a gente fica por aqui, né? Eu acho que está tendo um monte de perguntas aqui no chat aqui também, não vai dar tempo de responder, né? Mas, gente, obrigada pela, né, participação de hoje. A gente vai ter a segunda parte na semana que vem, quem puder participar também. E nós temos aqui, eu acho que depois o pessoal da ABC vai colocar um QR Code aqui também, né? Para preencher a enquete para que a gente possa ter um parâmetro para outros seminários, tá? Desculpe a minha afluência aqui, eu estou meio gaguejando aqui, acho que está um pouquinho de frio também, não sou expert aqui na parte de falar aqui também, né? Devo ter deixado a desejar em algumas coisas, mas espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, né, a saberem um pouquinho aqui do dia a dia aqui do Japão, ok? Então,
por enquanto fico por aqui. Obrigada, gente, e uma boa noite para vocês. Passo a palavra para Mitie da ABC para finalizar, Ok. ok? É, Vou tirar aqui a tela. sim. Edna, por favor, pode colocar a outra tela? É, obrigada, Kazai-san, Tsukari-sama. A palestra foi muito boa. Pelo jeito, são muitos detalhes, né? Inclusive, até eu aqui no Japão vi que estou deixando de fazer algumas coisas, tenho que começar a colocar em prática, né? É, muito obrigada a todos, né? Por estar até esse horário, já mais de 9h30, né? E, bom, deixa eu apenas lembrar que a semana que vem abre as inscrições para o curso de japonês para os residentes no Brasil, tá? Então, acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e faça suas inscrições. Bom, até semana que vem, que vai ter a segunda palestra, né? E eu aguardo a todos. Então, por favor, preencha a enquete, tá? Para que a próxima reunião, a próxima palestra, possa tirar as dúvidas, né? Então, quem tem dúvidas, aproveita para preencher a enquete e escrever as suas dúvidas, ok? Então, é isso. Boa noite e até semana que vem. E bom dia para quem está no Japão. Obrigada. Obrigada. Até mais. Obrigada pelos chats aqui. Obrigada. Obrigado. Vamos mandar por e-mail também, né, Edna, né? A enquete, né? Para quem não conseguiu pegar.